Apocalipse 11 contém a profecia que é chamada de as duas testemunhas mártires. Quando se ler esse texto, 3 perguntas básicas são feitas. Quem são as duas testemunhas? Quando foram mortas? Quando ressuscitaram e ascenderam ao céu? O próprio texto e a história da humanidade responde a essas questões. O texto fala de 2 testemunhas que profetizaram durante 1260 dias vestidas de pano de saco e que, quando estavam próximas de finalizar o testemunho nestas condições, a besta que surge do abismo pelejaria contra elas e mataria. Os seus cadáveres ficariam estirados na praça de uma cidade que espiritualmente se chamaria Sodoma e Egito. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e fez com que essas 2 testemunhas fossem erguidas e subissem ao céu, de forma que os seus inimigos contemplaram com grande espanto a ressurreição e a ascensão ao céu dessas 2 testemunhas. Mas quem são as 2 testemunhas? O texto afirma que elas iriam testemunhar durante 1260 dias. Essa informação sugere que essas 2 testemunhas não são seres humanos, porque seres humanos não é capaz de profetizar por tanto tempo. Como assim? É porque em profecia apocalíptica, um dia representa um ano. A chave para essa interpretação está no livro de Números, capítulo 14, verso 34, onde temos ali a informação de que, em profecia, um dia representa um ano. Isto quer dizer que os 1260 dias devem ser entendidos como representando 1260 anos. Seres humanos não são capazes de viver 1260 anos. Então, as 2 testemunhas não são seres humanos. Representa uma realidade maior. Então, quem são elas? O texto nos dá algumas informações importantes que nos permitem identificar quem são elas. O texto afirma que elas têm o poder de fechar os céus nos dias em que profetizam para que não chova. Então, essas 2 testemunhas têm poder sobre a natureza. E convenhamos, quem tem poder sobre a natureza? Somente Deus e a sua palavra, já que a palavra de Deus tem o mesmo poder que o próprio Deus. Essa referência, fechar os céus durante os dias em que profetizam, é uma referência direta ao profeta Elias. O profeta Elias se apresentou a Acabe e disse: assim diz o Senhor, nem chuva e nem orvalho cairá em Israel durante 3 anos. Na realidade, quem estava tendo poder sobre a natureza em Israel não era a palavra do profeta Elias. O próprio profeta Elias afirmava que este poder era o poder da palavra de Deus. Outra referência é que essas 2 testemunhas podem ferir a terra com toda sorte de flagelos. Esta é uma referência às pragas que caíram sobre o Egito. E estas pragas não caíram no Egito por causa do poder de Moisés, mas por causa do poder da palavra de Deus que veio aos egípcios por meio de Moisés. Essas 2 referências que o próprio texto nos fornece nos ajuda a entender que as 2 testemunhas representam a palavra de Deus, neste caso, o Velho e o Novo Testamento. Quando as 2 testemunhas, seriam mortas? Isto quer dizer, o texto deixa bem claro que a morte das 2 testemunhas seria no final do seu testemunho dado vestidas de pano de saco. A expressão pano de saco, ou uso de panos de saco, não é muito bem compreendida em nossos dias, mas nos dias do profeta João, nos tempos bíblicos, era uma expressão para se referir à tristeza que as pessoas tinham. Quando as pessoas estavam tristes por conta de uma perda, da morte de um ente querido, elas expressavam a sua tristeza vestindo panos de saco.
Isto quer dizer que durante 1260 anos, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, daria o seu testemunho em um momento difícil. A história confirma que, durante esse longo período, que começa a partir de 538 e termina no ano 1798, esse longo tempo profético, foi um período negro na história da humanidade e um período difícil para a pregação do Evangelho. A Palavra de Deus foi perseguida durante este tempo, inclusive por uma igreja que se diz a guardiã da Palavra de Deus. Às pessoas comuns era proibido ler a Bíblia. Poucas pessoas tiveram acesso às Escrituras durante esse período, porque a Palavra de Deus era duramente perseguida. Esse período combina com o simbolismo usado. Literalmente, a Palavra de Deus profetizou vestida de pano de saco. A profecia indica que quando esse período estivesse terminando, um poder, a besta que surgia do abismo, pelejaria contra as duas testemunhas, contra o Velho e o Novo Testamento, e as mataria. A história confirma que em 1793, a França, durante a Revolução Francesa, por decisão de um parlamento, de uma Assembleia Legislativa, decidiu abolir as escrituras em seu território. Não somente as escrituras, mas toda forma de culto, toda forma de religião foi proibida na França durante esse tempo. Este período entrou para a história como sendo o reinado do terror. Milhares de Bíblias foram queimadas, igrejas foram fechadas, religiosos foram perseguidos, alguns foram mortos, outros tiveram que fugir para outros países. Se estabeleceu a religião como sendo a razão, ou melhor, a França se tornou um país ateísta. A França entra para a história como a única nação que aboliu do seu território a circulação das Escrituras e negou, através de uma Assembleia Legislativa, a existência de Deus em seu território. Por esta razão que a referência de que a besta que surgiu do abismo se aplica à nação francesa e as características ali mencionadas, como sendo semelhante a Sodoma e semelhante ao Egito. O Egito, durante o êxodo dos filhos de Israel, manifestou o ateísmo. Quando Moisés foi até o faraó e disse: "O Senhor me enviou para que te diga, deixe ir o meu povo", a resposta do faraó foi: "Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel". O faraó negou que conhecia o Senhor. A França, através de uma Assembleia Constituinte, negou a existência de Deus. E na Catedral de Notre-Dame, para simbolizar o novo momento da França, no altar dessa igreja foi colocada uma mulher em trajes indecentes e se proclamou que essa mulher era a representante da nova religião francesa. Ela foi intitulada como sendo a deusa da razão. Se estabeleceu a semana de 10 dias, sendo que 9 dias era para o trabalho e um dia para orgias. Esse período negro na história da França, que ficou conhecido como sendo o reinado do terror, não trouxe prosperidade, não trouxe paz, não trouxe bem-estar para o povo francês. Muito pelo contrário. O caos social passou a existir, a reinar na França, bem como também um aumento nas doenças. Uma semana com 9 dias de trabalho e um dia de descanso não produziu os mesmos benefícios do que a semana estabelecida por Deus, onde o próprio Deus, no 4º mandamento, disse que 6 dias deveríamos trabalhar, mas o 7º dia seria o sábado do Senhor teu Deus, e não se faria nenhum trabalho nesse dia. Deus conhece as necessidades do ser humano, sabe que precisamos de um dia de repouso a cada 6 dias de trabalho. Mas os franceses não conheciam isso, e essa semana de 9 dias, felizmente, não durou muito tempo na França, porque eles voltaram novamente atrás. Então, a morte das duas testemunhas se situa em 1793, onde a França se entrou para a história como o único país a declarar que Deus não existia e abolir a religião e os religiosos em seu território. Em 1797,
um fato sobrenatural que trouxe espanto aos inimigos das Escrituras aconteceu. As Escrituras, que foram literalmente mortas no território francês, foram ressuscitadas, porque uma Assembleia Constituinte fez um caminho inverso. Resolveu tolerar a religião e a Bíblia no território francês. As igrejas foram novamente reabertas e a religião passou a circular livremente na França. Este fato tem sido identificado por muitos estudiosos das profecias como sendo o reerguimento das Escrituras, porque se deu aproximadamente 3 anos e meio depois. Foi em novembro de 1793 que o parlamento francês aboliu as Escrituras. E foi em junho de 1797 que o parlamento francês voltou atrás e, a partir daí, passou a tolerar novamente a circulação das Escrituras e o culto a Deus no território francês. E quando se deu a ascensão das Escrituras ao céu? Esse fato tem sido visto no que aconteceu depois, porque depois desse evento, as Escrituras que até então eram proibidas, eram de certa forma amarradas, vestidas de pano de saco, ocultas das pessoas, passou a ter uma circulação extraordinária, não somente na França, na Europa, mas em todas as partes da Terra. Para você ter uma ideia, a história mostra que em 1804 foi criada a Sociedade Britânica. Em 1817 foi criada a Sociedade Americana. Essas duas das maiores sociedades bíblicas do mundo traduziram a Bíblia para vários idiomas e, através de missionários, a palavra de Deus foi levada a praticamente todas as partes da terra. Hoje existe Bíblias traduzidas até em línguas indígenas. Até mesmo os povos mais remotos da terra têm acesso à Bíblia Sagrada em seu próprio idioma. Essa ascensão extraordinária que surpreendeu todo mundo tem sido visto pelos estudiosos da Bíblia como sendo a ascensão das Escrituras, a sua ressurreição e ascensão aos céus. De fato, a história confirma que essa profecia se cumpriu em seus mínimos detalhes. E como disse Salomão, sem profecia o povo se corrompe. E o cumprimento dessa profecia, os fatos históricos que mostram que de fato essa profecia se cumpriu, serve para fortalecer a fé dos crentes, a fé dos filhos de Deus. Me faz lembrar até mesmo aquela expressão usada pelo profeta Josafá, onde ele disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20, verso 20. E por que não lembrar das palavras do profeta Isaías, quando ele diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Enfim, temos, como disse Pedro, mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E isso nos faz lembrar também das palavras do salmista, quando ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Enfim, podemos confiar na palavra de Deus. Deus não sabe, como nós, apenas do que aconteceu. Ele sabe também daquilo que vai acontecer. E aquilo que vai acontecer, que ele julgou importante para que nós ficássemos informados, ele nos revelou através das profecias. Por esta razão, creia no Senhor, creia em suas profecias e você certamente estará seguro. Até o nosso próximo vídeo.